Boa noite, queridos amigos internautas aqui da Biosegredo TV. É um prazer enorme estar com vocês, estreando agora, né, nesse novo horário, 21 horas, bacana para todo mundo, para os nossos amigos que estavam querendo assistir e que não estavam podendo no outro horário. Então, olha, super bem-vindos, nosso programa Harmonia Cósmica está aqui aberto para dar dicas, para a gente estar falando da fraternidade branca, universal dos planetas, e nós somos, vamos dizer assim, um braço direito, ou às vezes esquerdo também, viu? Como fraternidade dos 12 raios. Até porque eu brinquei com o esquerdo, porque muitas vezes as pessoas dizem, mas como trabalhar com 12 raios se a gente conhece 7? Pois é, só para vocês ficarem com um pouquinho de pulga atrás da orelha, nós estamos trabalhando com 24 raios agora. E a gente está dando curso sobre isso, porque, olha, dos 5 raios, o primeiro curso que a gente deu foi em 1993. Esses raios foram ancorados na Terra em 1988, esses 5 raios. E um pouco atrasados, porque o bem-amado mestre Saint Germain, ele queria ter trazido isso em 1910, e não deu. Não teve gente que bancou o que ele precisava, então acabou não acontecendo. Mas, em 1987, tivemos a Convergência Harmônica, que era um super trabalho, onde nos reunimos como seres humanos e seres divinos em prol de uma causa maior. A causa nada mais era que a salvação do planeta Terra e toda a nossa humanidade. Nada como uma causa justa para a gente meter bala. Então, o que acabou acontecendo? A Patrícia Daiane Cota-Roble e o Andrew, não lembro bem o nome dele agora, do sobrenome, lá no Texas, que era do grupo Avatar, hoje é do Ascensionados e Livre. O Andrew e a Patrícia canalizaram esses outros 5 raios sutis novamente, em 1987. Foi naquele momento que a Terra estava unida em prol de uma causa maior para que ela não fosse para o abismo. Espiritualmente falando, a Terra estava bem mal, bem energeticamente, vibratoriamente baixo. Então, com essa evolução, todo mundo se unindo, eu me lembro que na época deu até no Fantástico, que milhões de pessoas ao redor do planeta estavam mobilizados para fazer esse movimento, que era um movimento forte. Na época, foi algo inusitado, não se tinha um conhecimento de um evento tão grande pró do salvamento da humanidade e do planeta Terra. Bem, em 1988, a Patrícia e o Andrew Andrew Bremen, lembrei, resolvem então ancorar estes raios a partir do dia 8/8 de 1988. Então, era o 8º raio, que é um raio espetacular. Eu diria assim, que logo depois do 7º raio, é preciso se reorganizar. Eu brinco que os 5 raios sutis são todos reorganizar, reestruturar, reconstruir, reformar, retomar, refazer. Então, eu trouxe para vocês 2 desenhos que eu acho bárbaros, que, vamos encaixar aqui, Jô, deu? Aqui, vou encaixar um pouquinho mais isso. É um raio de organizar a vida depois de uma grande transmutação e de uma grande reforma. Porque o 7º raio, a gente conhece, estou até vestidinha de 7º raio hoje, em homenagem à Lady Portia, que é a senhora, deixa eu mostrar aqui já de cara. Olha que lindo esse desenho aqui que o Ricardo Ribeiro Machado fez. Eu tenho dificuldade com essa câmera aqui, viu? Desce. Pronto, melhor, né? Olha, essa mestra Portia, senhora do Conselho Kármico, alma gêmea de Saint Germain, maravilhosa. É a senhora das chaves das portas. No catolicismo a gente tem São Pedro, né? Que é o senhor das chaves. Aqui na Fraternidade Branca é uma mulher. Olha que bárbaro. A gente tem muito pouco conhecimento da lei de Portia, mas o pouco que se tem é muito legal. Olha, vou contar para vocês um segredo, já que aqui é o Instituto Biosegredo, a gente pode contar segredos. Tem até uma fotinha aqui de Saint Germain, viu que bonitinho? Olha ele aqui, que gracinha. Todo mundo vê ele junto com ela, num dia que a gente fez um evento celebrando e ativando o ser quântico com Saint Germain, o novo Mahashohan cósmico. A gente fez esse evento dia 1º de maio, quando ele foi oficialmente anunciado aqui no Brasil
como o grande Mahashohan dos 12 raios. Foi fantástico, foi um evento belíssimo que a gente fez no Espaço Arco-Íris, foi muito bacana, e finalmente para Saint-Germain também fica uma evolução, como se ele também tivesse feito uma nova evolução, porque vocês imaginem que desde 1910 esse amado mestre estava tentando mobilizar esses 5 raios sutis para que a gente tivesse o quê? Uma cidadania intergaláctica. Ele dizia, se vocês souberem o que vocês vieram fazer no planeta Terra, rapidamente vocês se corrigem e já podem saber mais de vocês, de outras vidas, de outros planetas, de outras histórias, e tornar a vida mais gostosa, porque não tem que ser esse trabalho que a gente está fazendo de sofrimento, não. Não tem que ser essa coisa chata, essa coisa desagradável. Tem que ser gostoso viver no planeta Terra. A gente tem que encontrar uma maneira, um modus vivendi de fazer um trabalho bacana, e é onde a gente pode ser feliz. Porque um dos grandes trabalhos nesse planeta é você trabalhar com alegria. Então, Saint-Germain deixa a gente muito honrado quando ele dá uma série de palavras e toques e dicas para que a gente se mexa, para a gente mesmo. Ou então, no final, nós trabalhamos ao longo de muitos e muitos anos com a chama violeta, dentro da Fraternidade Branca dos 7 Raios. E num determinado momento, desde 1988, finalmente a Terra pôde conhecer um novo tipo de trabalho, que era um trabalho onde se reorganizava de acordo com princípios divinos, que foi um dos motivos, provavelmente, porque ele não conseguiu trazer isso antes da Primeira Guerra Mundial. Os princípios divinos bem perdidinhos. A partir de 87, como houve um quanto de energia de pessoas conscientes, com muita vontade de fazer uma mudança interna, primeiro, porque não adianta fazer mudança externa sem haver mudança interna, então houve uma mobilização geral, coletiva da humanidade. E, por fim, o que era importante, conhecer os atributos do 8º raio. E são bárbaros. Traz clareza, claridade, essa reorganização cósmica, princípios, ordem divina, ordem cósmica, progresso espiritual. Eu brinco que o 8º raio devia ser o raio do Brasil, né? Ordem cósmica e progresso espiritual, não é o máximo? Eu acho que nós estamos precisando fazer muita vibração com o 8º raio. Ele é azul, turquesa, com raios água marinha. Então ele tem nuances fortes. O azul turquesa no Egito era muito utilizado pelos faraós ou pelos seus descendentes, os seus parentes, porque eles ralavam a pedra turquesa, que era considerada uma pedra contra mal olhado. E por isso que os faraós têm isso nos olhos. Eles usavam bastante como sombra, né? Mas era exatamente contra o mal olhado. Até me lembrei do olho grego agora, né? Enfim, esse raio turquesa coloca uma ordem na vida da gente fantástica. E hoje, até pelo trabalho grande que já foi feito com ele, com todos esses outros mais quatro raios, eles estão disponíveis, a qualquer momento vocês podem chamar. Então, olha, eu sugiro nesse momento que vocês imaginem um sol turquesa com raios, milhares de raios, a água marinha, brilhando como se fosse luz fosforescente. Respirem isso profundamente e procurem sentir na sua aura. Qual é a aura que você está precisando reorganizar na sua vida? É a aura de trabalho? É a sua carreira? São as suas finanças? Imaginem a sua aura de carreira, de finança, do seu trabalho na sua frente, uma cópia exata de você. E procura enviar para essa aura um corpo áurico do seu trabalho, da sua carreira e da sua finança, essa luz água marinha e raio turquesa. Tenta visualizar como o turquesa rompe completamente a energia negativa que impede você de continuar fazendo o seu trabalho, continuar de movimentar sua finança, né? A gente sabe que está um momento difícil. Nós estamos hoje, olha, em plena lua cheia de Gêmeos. Tudo bem que a lua está em Sagitário, né? Foi a Ivana que me contou isso. E uma outra amiga minha, Zizi, quando eu mandei um e-mail hoje para a minha turma toda lá da Fraternidade dos 12 Raios, eu mandei que era a lua cheia de Vesak. E não prestei atenção, porque havia recebido esse e-mail, fui fazer uma busca na internet, em todo lugar da internet que eu procurei, estava a lua cheia de Vesak. E aí essa amiga minha, Zizi, falou assim, ué, mas nós não estamos em Gêmeos? Eu falei, é verdade, mas todo mundo colocou como fosse de lua cheia de Vesak.
E aí, eu comentei isso com uma outra amiga, com a Ivana. Ela falou, Dodô, isso é a lua cheia de Gêmeos agora, só que a lua está em Sagitário. Eu falei, bingo, então vamos trabalhar isso hoje à noite. Por quê? Porque a lua cheia do Festival da Humanidade, que é essa lua de Gêmeos agora, na verdade, ela está trabalhando toda a humanidade como um ser espiritual divino. E se a gente está aqui falando, né, de um trabalho cósmico, ordem cósmica, progresso espiritual, princípios divinos, puxa, olha, que as pessoas tenham clareza e claridade em toda a humanidade. Vamos visualizar todo o planeta Terra, completamente turquesa. Vamos tirar o mau olhado que existe em cima do planeta Terra, em cima da humanidade, porque é preciso ter muita clareza daqui por diante. Esses tempos que nós estamos atravessando difíceis, eles não são difíceis à toa. É porque está na hora da gente quebrar o velho, né? A chama violeta fez muito isso. Mas e aí depois, o que você faz com o campo livre que foi liberto? A chama violeta tem uma qualidade fantástica, né? Ela trabalha magias com elementos elementais e elementares, especialmente de magia sexual e magia negra de vidas passadas, dessa vida, claro. Então, você imagina, a hora que liberta esse quanto de energia e a energia se purifica, se liberta e vai para uma força vibratória neutra, nossa, imediatamente vocês têm que repor uma energia bacana em cima. Então, nada melhor do que o próximo passo, que é o 8º raio. Uma ordem, eu dou ordem a essa minha energia de ir para frente, eu dou ordem para que ela tenha progresso. Agora, muita gente no passado, eu mesma, fizemos chama violeta exaustivamente. Eu me lembro que uma vez eu emagreci acho que 8 quilos, de tanto que eu fiz chama violeta. E aonde a gente ia, fazia, né? Tinha virado caminhão de lixo. E todo lugar que a gente ia, transmutava, como se dizia na época. Só que tem uma coisa, você fica transmutando a cidade ou transmutando o planeta, tem que imediatamente repor. Numa determinada época, eu conversava bastante com o Saint-Germain e dizia para ele, olha, eu estou transmutando, mas eu não sinto de fato que todas as histórias estão corretas. Tem alguma coisa que saiu fora do ar. Eu me sinto fraca, eu não me sinto energizada. E ele dizia, então começa tudo de novo. Preencha tudo com a chama trina, com a chama branca, com a chama verde, com a chama rubi. Então íamos nós lá preencher tudo de novo. Até que em 1990 eu dei uma parada com a chama violeta e eu disse, olha, eu vou fazer só o caminho do coração, Saint-Germain. Eu te amo de paixão. Mas esse bendito trabalho está me desgastando, então eu vou parar um pouquinho. E parei por 2 anos. Nesse meio tempo, eu fui fazendo o caminho do coração, que é um caminho maravilhoso, que Jesus trilhou, aprendeu com o Serapis Bey, Jesus repassou para toda a turma dele, para todos os discípulos, os essênios também praticavam, então foi muito bacana, é um exercício interno que para quem a gente ensina, assim, tem gente fazendo 25 anos, desse exercício e nunca é demais. Toda vez que a gente vai para o coração e faz exatamente esse caminho, que é bem ocultista mesmo, né? Tem novidades, tem representantes novos, tem coisas novas acontecendo. É um grande diagnóstico fazer isso. É como se fosse um raio-x interno da gente. Enfim, de repente, em 1992, uma amiga minha me chamou e disse assim, olha, eu acabei de descobrir que existe um grupo que trabalha com 12 raios. Aí eu falei, quando, aonde e que horas? E lá fui eu. E fiquei ali 5 anos trabalhando. Já tinha trabalhado 7 na Ponte para a Liberdade, 7 com a Eliana, onde eu aprendi o caminho do coração. Tinha aprendido diversas outras coisas importantes. Eu já até mencionei isso aqui, né? O espiritismo, a Umbanda, enfim, vários segmentos. Mas o que foi legal naquele trabalho foi que eu aprendi outra forma com os 5 raios. Eu me deliciei, foi um alívio. Eu falo que eles me salvaram naquela época. E o que foi bacana é que eu criei um outro tipo de estabilidade, outro tipo de consciência, essa coisa da cidadania intergaláctica. Uma coisa é a gente falar de ET e pensar no ET como um ser realmente só extraterrestre. A outra é descobrir que você também é um ET, né? Tem muita gente aqui que é ET, que está encarnado prestando serviço à sua própria evolução, serviço ao planeta, serviço ao cosmos, seja como for. Tem muita gente como a gente
que não é só da Terra. E isso foi muito legal ter, como foi se delineando esse descobrimento, vamos dizer assim, dessa cidadania intergaláctica. Foi muito bacana. E foi uma grande e especial conotação, porque eu aprendi uma coisa maravilhosa. Eu vou até mostrar para vocês esse desenho aqui. Vamos vir para cá. Esses desenhos são dos Elohims. Aqui, princípio, e aqui, Elohá, príncipa. E este um ser, que foi um grande amigo meu, que desencarnou em 1987, exatamente, era muito querido. E o Ricardo, que é o nosso desenhista, desenhou este ser em 1999, sendo que o Ricardo nunca viu esse ser. E ele aqui aparece como xamã. O rapaz era um piloto, era um aviador da Transbrasil, major. Depois eu soube que ele se tornou coronel pós-morte. Enfim, se tornou um grande amigo e está sempre presente com a gente. Mas vocês vejam que interessante. A figurinha, só volta um pouquinho, Ju. A figurinha do Condor, aqui, né, com um grande ovo e uma espiral energética forte, trazendo ele como se fosse assim, olha, o ser xamânico, representando o ser humano da Terra, e aqui, esses dois seres fantásticos, por exemplo, o bem-amado princípio, que se tornou um Elohim, todo mundo sente que ele é um mestre, mas ele se tornou um dos primeiros Elohims terrestres, um Elohim que gerou energia na Terra e gerou a sua própria força. Vou contar um pouquinho da historinha dele e da príncipa, para vocês verem que interessante. Esse Elohim princípio, ele foi um ser que tinha deixado vou colocar aqui para você. Saint Germain deu uma volta. Ele tinha deixado um movimento muito negativo na Terra, né? Um ser que foi, vamos dizer assim, um ser que caiu mesmo, que se perdeu, que desacreditou de Deus, que deixou para trás a presença divina, enfim, deixou. E diz que durante milênios esse ser ficou na escuridão, perdido lá embaixo, sem se queixar, porém, quieto, na dele. Um belo dia diz que ele ouviu um ser falando assim, meu Deus, meu Deus. Aí este outro ser, que hoje é o princípio, foi até ele e disse assim, não blasfeme, não fale este nome aqui. Este não é o lugar dele, não é aqui que você vai encontrar Deus. Diz, mas eu estou perdido, eu fiz coisas erradas, eu me prejudiquei outros. E ele disse, muito bem, então vamos lá, conte-me sua história. E aí ele foi contando a história para este ser e ele foi se abrindo. Olha, dizem que ele ficou lá ouviu tanto, que a outra pessoa se acalmou, ficou tranquilo, adormeceu. Ganhou paz. Isso foi passando voz, sabe? Essa coisa de que vai acontecendo no submundo, olha, falamos com aquele homem e, de repente, tivemos paz. Então, a partir de um determinado momento, este ser que hoje nós chamamos de princípio, foi um ancorador. Ele só pedia para as pessoas não blasfemarem. Isso eu achei muito interessante na história dele. Bom, passaram-se mais alguns milênios. E um belo dia, um ser de luz atravessa os umbrais e chega até esse ser. E o ser, desabituadíssimo da luz solar, óbvio, imagina a luz de um anjo ou de um ser divino que, né, se manifesta. Diz para ele assim, quem é tu? Quem és tu, ó grande ser? Ele diz, prepara-te, tu tens que vir comigo. E ele diz, não, eu não posso. Tu és belíssimo, tu és formoso, tu és divino. Eu sou nada aqui embaixo. Não, eu não vou. Venha, pois superiores estão te chamando, superiores da mais alta hierarquia. Ele diz, não pode ser, eu devo muito à lei, então eu não irei. Venha. Ele diz, eu estou imundo, eu não tenho luz. Aí ele diz, venha. Moral da história, ele dá uma embarcada numa água com este ser de luz e vai por dentro do oceano e quando sai, ele sai absolutamente limpo e com os olhos que podem ver. E se apresenta na frente do Conselho do Karma.
E o conselho do karma diz a ele: tu és bendito entre os seres lá embaixo, porque ouvistes há muito e destes um novo princípio de vida às pessoas. Tens conosco um crédito maravilhoso, todo o seu karma está esgotado. Gostaríamos que escolhesse seu nome. E ele dizendo com toda a humildade, chorando livremente, dizia: eu não tenho condições, eu estou num novo princípio de vida, então que assim seja, eu serei um novo princípio. Eu vou dar um intervalinho e a gente volta já já.